a Deus. De pé como você está, diz para a pessoa que está do seu lado: que bom que você veio. Mais um passo de fé. Faz assim, mais um passo de fé. Glória a Deus. Quantos estão hoje na 7ª semana? Não, vamos dar um grito mais alto. Vou perguntar de novo. Quem está na 7ª semana? Glória a Deus. Vira para quem está do seu lado e fala: chegou seu milagre essa semana. Quantos creem? Quantos estão crendo? Uau, que tremendo! Eu também sei que tem gente que está na 6ª semana. Quem está na 6ª semana? Uau, continua, está quase lá. Quem está na 5ª semana? Muito bem, muito bem. Quem está na 4ª semana? Levanta essa mão, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está na 3ª semana? Tem alguém na 3ª semana? Deus te abençoe. Quem está na 2ª semana? Tem alguém na 2ª semana? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. Olha, eu não sei em que semana você está, mas se você já começou a sua caminhada, eu sei de uma coisa: a quantidade de testemunhos que nós estamos recebendo. O que Deus está fazendo é lindo demais. Diz comigo: é lindo demais. Eu fico recebendo os testemunhos e eu falo: meu Deus, que testemunho que eu vou contar hoje, porque é tanto testemunho sobrenatural. Aí onde você está, se você está na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 4ª, na 3ª, na 2ª, você vai pegar aí o seu folder, o seu pedido, o seu milagre. Esse onde você escreveu para Deus. Essa que tem sido a sua oração. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Seu propósito de perseverança diante de Deus. Você vai levantar e nós vamos fazer aquilo que nós temos feito essas semanas e vamos continuar fazendo, levantando um altar ao Senhor. Aí onde você está, você vai dizer comigo: Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor me trouxe até aqui. Foi o Senhor quem me trouxe. Não foi na minha força, foi na tua graça. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigada pelos planos perfeitos. Os teus planos não serão frustrados. Obrigado, Senhor, porque antes de eu nascer, o Senhor escreveu a minha história. E eu creio nisso. E eu creio que no ano de 2026, eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim. É por isso que eu estou aqui, dando passos de fé na tua presença, na tua casa. Meu compromisso é contigo, Deus. Meu compromisso é contigo. Hoje eu te apresento mais uma vez. Hoje eu levanto mais um altar de adoração a Ti, para Te dizer: eis-me aqui. Cumpre em mim toda a Tua perfeita vontade. Eu creio que esse milagre que está nas minhas mãos, Senhor, é parte da Tua vontade, da Tua promessa para a minha vida. E eu recebo, e eu declaro que eu vou ver o cumprimento dessa e de muitas outras vitórias e milagres que o Senhor ainda vai me dar esse ano. E se você crer, você vai dizer amém, e amém, e amém, amém. Glória a Deus. Sabe, eu também sei que tem pessoas que têm escutado esses testemunhos nas suas células ou no culto, e você está vindo pela primeira vez e está dizendo: eu quero começar a dar passos de fé. Se esse é você aí onde você está, levanta a sua mão ou levanta o seu folder, se hoje você vai começar. Se você está fazendo esse compromisso com quem? Com quem?
Levanta a sua mão, levanta o seu folder e você vai dizer para Deus: Senhor, hoje eu estou começando a minha caminhada. Eu não vou ficar de fora, eu não vou ficar para trás. Aí onde você está, eu quero te convidar a repetir uma oração comigo. Você vai dizer: Senhor Jesus, esse compromisso não é com o homem. O compromisso que eu estou assumindo nessa noite, 7 semanas de passos de fé, por um milagre, Senhor, que eu creio que é a tua perfeita vontade para mim. O Senhor tem para mim, o Senhor tem o melhor, mais do que eu possa pedir, imaginar e sonhar, é o que diz a palavra, e eu creio nisso, Senhor. Eu te apresento o milagre que o Senhor sabe que eu preciso, e eu te peço, Senhor, nessas 7 semanas, guia-me, Senhor, em passos de fé, até eu viver por completo o sobrenatural do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Toda a igreja do Senhor. Sabe, hoje eu quero compartilhar com vocês, você pode se sentar um momento, o testemunho do Mariano. Que testemunho tão lindo. O Mariano, no trabalho dele, tá aqui o Mariano, levanta a mão, Mariano. Vamos dar um forte aplauso antes mesmo de começar? Glória a Deus, Mariano. Que testemunho lindo. Como eu fiquei emocionada. Ele conta que ele estava no trabalho, fazendo o que ele geralmente faz, e de repente, em uma das visitas que ele supervisiona, cuida de apartamentos que são alugados, e uma dessas visitas, a Neoenergia pediu o documento dele. Ele apresentou o documento pensando que era alguma coisa normal. A dívida que estava para aquele apartamento de 200 mil foi parar no nome dele. A dívida que não era dele, tinha nada a ver com ele, de repente agora estava no nome dele. Por meses ele estava lutando, falando com o chefe na empresa, falando: olha, não está certo, vocês que têm que pagar, a empresa tem que pagar 200 mil, eu não vou pagar uma dívida que não é minha. E nada, o chefe não queria, a empresa não queria pagar. De repente começou passos de fé. E aí ele conta que o pastor lá pregou e falou: os passos de fé dessa semana são... E aí deu 3 passos, ele falou: eu fiz as 3 coisas que o pastor lá disse. E quando ele terminou, o que aconteceu? Gente, olha o mais incrível. Foi num dia que ele nem foi para a reunião do trabalho. Era uma reunião que teve na empresa que ele trabalha. Ele nem foi, mas foi depois de ter dado o passo de fé. E ele só recebeu a notícia: a empresa vai pagar toda a dívida que estava no seu nome. Fala se isso não é Deus, fala se isso não é tremendo. Uma luta de meses, mas que na presença de Deus, você vai dizer comigo: tudo é possível, Ele tudo resolve. Gente, existe algo sobrenatural acontecendo nessas 7 semanas. E quando eu perguntava ao Senhor: Senhor, qual é o altar que nós vamos levantar hoje? Deus me levou a essa passagem que está em João capítulo 12. E aí diz assim, versículo 2: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou 1 litra de nardo puro, que era um perfume caro. Era um perfume o quê? Derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Eu vou parar por aí, mas vocês sabem o que aconteceu? Entra Maria. Essa é a mesma Maria que tinha aprendido quando Jesus foi na casa dela, enquanto Marta estava fazendo 10 mil coisas. Maria estava só sentada escutando Era a Maria que tinha aprendido a não viver dependendo do seu esforço, viver escutando. Essa mesma Maria, pouco depois, Jesus está visitando outra vez. O que ela faz? Ela pega um vaso dos perfumes mais caros, e a Bíblia vai dizer que ela não derramou gotinha por gotinha. Eu vou dar a Jesus, deixa eu dar gotinha por gotinha. Você vai dizer bem alto comigo: gotinha por gotinha não. Quem entendeu o nível de dependência de Deus, começa a derramar tudo. Diz comigo:
tudo. A Bíblia diz que ela quebrou. Sabe, eu achei tão lindo, porque ela eliminou a possibilidade de guardar um pouco para ela. Ela eliminou a possibilidade de reutilizar o vaso. E o que ela estava fazendo? Ela estava entregando o que não era calculado. Diz comigo, o que não era calculado. Ela estava dando o melhor. A Bíblia, todas as vezes que ela mostra uma oferta que vai marcar a história, é uma oferta que teve que quebrar o paradigma na mente, quebrar o que era calculado, para dar o que é melhor. E aí ela quebrou aquele vaso. E é tão interessante que o que o mundo e os estudiosos dizem isso, eles falam, o que o mundo vê como desperdício, Jesus chama de investimento naquilo que importa. Os discípulos não estavam entendendo, ninguém estava entendendo, mas aquela mulher, recebeu a honra de poder ungir os pés do Senhor Jesus. Aquela mulher viveu algo em Deus que nem os apóstolos estavam vivendo, porque quando a gente entrega o nosso melhor a Deus, a gente começa a viver coisas que os demais ao nosso redor nem estão entendendo. E é tão lindo que a Bíblia vai dizer que o cheiro do perfume inundou a casa. Eu quero que você diga para quem está do seu lado, o cheiro da oferta que você vai entregar hoje vai inundar a tua casa, vai inundar a tua família. O que vai acontecer, seguido do altar que você vai levantar para Deus hoje, não vai ser calculado. Diz para ele, hoje não é calculado. Hoje você não vai entregar uma gota. Hoje você vai quebrar o vaso. Os estudiosos dizem que aquele frasco valia 300 denários. Era um salário de 1 ano de trabalho que Maria buscou e derramou aos pés de Jesus, dizendo, você vale mais. O que o Senhor tem para mim vale mais. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que hoje a entrega que o Senhor pede de nós é quebrar o nosso vaso, o nosso melhor. Aí onde você está, eu quero te convidar, fica de pé. Nós vamos fazer uma oração por essas ofertas que nós vamos entregar agora. E se você puder, feche os seus olhos e você vai dizer, Senhor, eu não quero ser como Marta, preocupada, tentando fazer tudo nas suas próprias forças. Eu estou aqui nesse espaço de fé porque eu quero o caminho da dependência. Eu quero o caminho que Maria escolheu e aprendeu. E eu entendo que nesse caminho existe oferta que não é calculada. Existe quebra de vaso, de perfume, do meu melhor para o Senhor. Hoje, Senhor, eu venho para levantar uma oferta que te diz, o Senhor vale mais. Mais que os meus cálculos, mais do que eu possa produzir para mim mesmo, mais do que tudo que eu possa fazer, o Senhor vale mais. O Senhor tem mais para mim. A minha confiança está em Ti. E tudo que eu tenho será colocado aos Teus pés, como Maria fez. E eu sei, Senhor, que o perfume da entrega que eu faço nessa noite vai inundar a minha casa, vai inundar a minha família, vai chegar onde eu nem imaginava que poderia chegar, e vai mudar aquilo que o Senhor sabe que é preciso. Eu recebo de Ti, Senhor, a graça de viver o que Maria viveu. Ela foi essencial em um momento essencial. Que através da minha vida, que o Senhor me use como o Senhor usou Maria. Eu declaro que hoje esse altar sela o novo nível de intimidade que eu vou dar contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos dizem amém? Hoje você vai entregar o seu vaso de alabastro. Vira para quem está do seu lado e fala, entrega o seu vaso.
com alegria aos pés de Jesus. Amém. Aleluia! Será que podemos aplaudir o nosso Deus de uma forma que adore a Ele? Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus, só Tu és digno. E nós pedimos, Senhor, fala conosco, que os nossos ouvidos sejam sensíveis à Tua voz. É no nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Nosso texto está em Marcos 8, 22 e 23. Vamos começar nesses versículos e vamos ler mais alguns. Mas a Bíblia diz: então chegaram a Betsaida. Chegaram aonde? Betsaida. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos,
perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Não entres aonde? Não entres na aldeia. O tema de hoje é: o mundo é maior que a sua aldeia. Senhor, nós pedimos, fala conosco. Eu quero orar isso mais uma vez. Por favor, Senhor, faz-nos sensíveis. Já pedimos isso, Senhor, e eu estou clamando de novo. Não seja uma palavra teórica, racional, mas seja algo que o Senhor possa interpretar o nosso coração, algo que entra no coração e encontra o lugar correto. Em nome de Jesus, eu oro agradecido, amém e amém. Quando a gente diz que o mundo é maior que a sua aldeia, essa frase foi a pastora Emma Cláudia quem me disse, um dia, quando ela estava conversando comigo, e ela estava se referindo ao plano de Deus para a minha vida, que era algo muito maior do que a aldeia onde eu havia me limitado. E ela dizia: pastor Lau, o mundo é maior do que a sua aldeia. Em outras palavras, ela estava dizendo: você precisa ampliar sua visão, você precisa entender que o que Deus tem para você é maior do que você até agora compreendeu. O texto que nós lemos traz 7 palavras-chave da parte do nosso Senhor Jesus, que nos levam a alcançar, a receber esse milagre que nós necessitamos. E para hoje essa palavra é muito forte, porque ela diz respeito a cada pessoa que está participando dos passos de fé, mas especialmente aqueles que estão na 7ª semana. Tem alguém na 7ª semana por aí? E eu sei que Deus vai responder coisas no seu coração hoje. A primeira palavra que a gente vê nesse texto é justamente a aldeia. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Entenda, você não vai encontrar que Jesus tenha feito isso muitas vezes. Jesus geralmente curava as pessoas no lugar que elas estavam. Normalmente Jesus curava as pessoas no lugar que elas se encontravam. Mas esse homem, Jesus não curou ele no lugar que ele estava, porque Betsaida não era apenas um lugar, era um decreto de juízo. Mateus 11 em diante vai dizer: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. O versículo 21 diz: ai de ti, Corazim, ai de ti o quê? Justamente Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Ou seja, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para Betsaida. E era justamente onde esse homem estava. Betsaida representa as áreas da nossa vida que estão debaixo de maldição, diga misericórdia. Betsaida preferia manter seus velhos hábitos, suas tradições, do que se render à transformação proposta por Cristo. Eram orgulhosos e incapazes de vestir um pano de saco para se humilhar. Um coração impenitente, se recusavam ao arrependimento que era necessário. A aldeia sofria de um desprezo pelo milagre, tratavam o sobrenatural como algo banal, o que bloqueia a recepção da cura. Onde o milagre se torna comum, ele deixa de ser esperado, e era o que acontecia em Betsaida. Jesus tinha feito muitos milagres ali, e eles se acostumaram com os milagres e já não eram tocados por eles. As aldeias, essa aldeia em específico, era um sistema que domesticou a dor. Lá a limitação do homem era aceita como algo normal.
Eles tinham normalizado a cegueira dele. Jesus o tirou de lá para que ele parasse de se orientar pelo ambiente que o mantinha cego. E talvez o que está te impedindo de viver o que Deus prometeu não seja falta de oração, mas seja excesso de aldeia. Há ambientes que não precisam ser explicados, eles precisam ser abandonados. Há ciclos que não precisam ser administrados, eles precisam ser rompidos. Há vozes que não precisam ser respondidas, elas precisam ser silenciadas. A aldeia é o lugar onde a sua dor se tornou parte da paisagem e ninguém mais se choca com a sua limitação. A aldeia era um sistema de incredulidade domesticada. Quem quer viver algo novo não pode continuar respirando o ar que alimenta a sua cegueira. A primeira evidência que Jesus vai fazer algo grande é que Ele começa a te desconectar de tudo o que fazia você aceitar viver pequeno. E eu quero dizer a você que nesse processo das 7 semanas, Deus, antes de qualquer coisa, tudo o que Ele queria era nos tirar da aldeia. Tirar da onde? Da aldeia. Ele queria nos tirar da aldeia, tirar do lugar da maldição, porque esse lugar é o que tem detido. E a grande pergunta que nós temos que chegar hoje é: qual é a aldeia que tem normalizado a minha falta de milagre? Será que eu sou um doente vivendo numa aldeia de orgulho que me impede de humilhar-me e mudar? Eu vinha orando durante todo esse dia, desde segunda-feira Deus me deu essa palavra, e eu venho trabalhando nela, e eu vinha orando e dizendo: Deus, aonde é que eu não estou me humilhando? Porque onde tem falta de milagre tem orgulho. Onde tem falta de milagre tem o quê? Orgulho. Onde é que eu não estou me humilhando, Deus? Onde é que eu não estou me colocando, como diz a palavra, com pano de saco e cinzas? Porque o Senhor disse: se eu tivesse feito os milagres que eu fiz em você, Betsaida, Sidom teria se arrependido com pano de saco e cinza. Mas você, não importa o que eu faço, parece que não te toca mais. Então Deus confronta a aldeia, e Deus tem que tirar esse homem de dentro da aldeia para poder curá-lo, porque aquele ambiente estava amaldiçoado. Estava o quê? Eu não sei qual é a experiência de vocês, eu não sei quantos já têm a resposta das suas 7 semanas, mas talvez você está olhando para mim dizendo: pastor, a minha ainda não chegou. E talvez o nosso problema seja a aldeia. Nós ainda estamos na aldeia, e nós vamos precisar deixar que Jesus nos conduza para fora dela, para que o milagre aconteça. Porque Ele não vai fazer mais um milagre no ambiente amaldiçoado. Ele não vai fazer mais um milagre no ambiente amaldiçoado. Ele precisou tirar esse homem, porque Ele mesmo tinha lançado o decreto sobre aquela cidade. Ele tinha dito: não mais, não mais, não mais. Deus quer nos tirar de coisas, quer nos tirar de comportamentos, quer nos tirar de atitudes. Eu digo a vocês, irmãos, o galpão onde nós nos reunimos, quem participou de cultos lá no galpão? Quem participou? O galpão foi minha aldeia. Eu estive lá 15 anos pagando aluguel e suportando um faraó, porque o homem que nos alugava aquele lugar era um faraó. Ele não queria consertar uma telha, ele não queria cumprir com nenhuma responsabilidade de um locador, mas queria que nós cumpríssemos com todas as responsabilidades de locatário. E foi necessário um Covid para Jesus me arrancar de lá. Porque quando no Covid fechou a porta da igreja e ninguém podia reunir, eu falei: pois também não vou continuar pagando aluguel. E aí eu entreguei. Mas foi necessário um Covid para me arrancar da aldeia. Eu quero que você entenda o que eu estou expressando. O templo antigo aqui também estava se tornando uma aldeia para mim. E a gente se reunia nos cultos, e toda a filmagem e fotografia saía os tijolos.
As pessoas, eu me lembro que a gente recebeu palavras proféticas aqui, e quando eu vou ver a gravação da palavra profética, né, por exemplo, o profeta Rony profetizando, eu estou sentado bem por aqui, e aí a câmera foca, e o que é que aparece? O tijolo vermelho. Tanto tijolo vermelho, eu falava, meu Deus, uma profecia tão linda, mas um ambiente tão feio. E Deus usou a minha esposa para trazer uma palavra para a minha vida e dizer, olha, Deus está dizendo que é para terminar esse templo, é agora. Não é para esperar mais. Nós vamos terminar, é já. E vamos fazer tudo o que é necessário. E eu louvo a Deus, porque foi através da vida dela que Deus me tirou dessa aldeia. Mas será que nós ainda estamos vivendo em um ambiente de orgulho, de hábito, de tradições, que nos colocaram debaixo de maldições, de maneira que nós perdemos a visão do que Deus tem para a nossa vida? Será que nós estamos em Betsaida? Porque todo mundo aqui está clamando por milagre. Tem alguém clamando por milagre aqui, gente? Agora, será que a gente quer receber o milagre em Betsaida? E Jesus está dizendo, ou você me dá a mão e sai, ou você não vai receber. Atitudes, comportamentos, costumes, coisas que limitaram a nossa vida, talvez até o seu emprego. E me perdoe, eu não quero xingar o seu emprego, mas talvez o seu emprego é a sua aldeia. E Deus já queria que você estivesse fora daí há muito tempo. Eu recebi esses dias um testemunho de uma irmã da nossa igreja aqui. Ela dizia para mim, pastor, o senhor ministrou tantas vezes lá do púlpito, o senhor falou que a gente ia abrir negócios, que a gente ia começar alguma coisa nossa. E eu tomei posse, pastor. E eu comecei. E eu dei mais um passo. Eu saí do meu emprego e eu comecei a trabalhar por conta própria. E ela disse, pastor, para a glória de Deus, eu estou ganhando muito mais do que eu ganhava no meu emprego. Deus me abençoou nesse meu empreendimento, Deus me abençoou naquilo que eu estou fazendo, e eu estou ganhando incomparavelmente mais. Às vezes o emprego é a aldeia, Deus quer abençoar, Deus quer prosperar, mas a gente está ali. Como alguém disse, mas vale um pássaro na mão do que dois voando, só que às vezes o pássaro que você está segurando é um urubu. Isso não é um pássaro que você deve segurar, irmão. Às vezes o pássaro que você está segurando é um urubu. Esse homem estava em Betsaida, ele precisava da cura, mas o ambiente que ele estava era maldito. Jesus tem que pegar ele pela mão e tirar de Betsaida. Número 2, a saliva. A Bíblia diz que o Senhor aplica saliva nos olhos dele. E mais uma coisa em comum, Jesus geralmente cura no lugar onde a pessoa está. Segundo, Jesus não usa mais nada, a não ser a palavra. Mas aqui não, aqui ele usa cuspe. Saliva é o nome bonito de cuspe. Saliva é o nome educado do cuspe. Ele aplica cuspe no olho desse homem, ele aplica saliva no olho desse homem, está escrito na palavra. Às vezes o processo que vai restaurar a sua visão, primeiro vai confrontar seu orgulho. E se Betsaida significava orgulho, agora a saliva vem comprovar. A saliva vem humilhar um homem que quer ser curado. A saliva vem confrontar um homem que quer ser curado. Mas antes de ser curado, ele vai precisar de uma cuspida santa. Ele vai precisar de uma cuspida santa no olho. E é bonito a gente ver nele, mas e se fosse você? Eu pergunto a você, vocês estão em 7 semanas, você teria coragem de deixar Jesus cuspir em você, para você receber o milagre? Filho, eu vou te dar um milagre se você levar uma cuspida. Você aceitaria? Ou você diria, não, Senhor, prefiro viver sem milagre, mas cuspido não. Nem todo processo bonito cura, e nem todo processo desconfortável destrói.
Às vezes a saliva de Deus é o desconforto santo que arranca de você a visão doente da realidade. Deus vai ferir o seu padrão para curar a sua visão. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Ele vai fazer algo que você não quer para te dar algo que você precisa. O processo que ofende sua lógica é o mesmo que reprograma o seu DNA espiritual. Irineu de Lyon, ele dizia que o gesto de Jesus é uma recapitulação da criação. Em Gênesis 2:7, Deus usa o pó e o seu sopro, a umidade, para formar o homem. Mas aqui em Betsaida, fora de Betsaida, o Criador usa sua própria umidade e saliva para consertar o que estava quebrado. Como diz Agostinho, ele cuspiu na terra para fazer lama, a mesma matéria com que nos formou. E assim nos lembrar que é o mesmo Criador quem nos refaz. Alguém recebe essa obra maravilhosa? A saliva é o Logos em estado líquido. Jesus não está apenas curando, Ele está recriando o homem. Ele injeta o seu próprio DNA no lugar onde a percepção humana faliu. Será que eu tenho nojo dos métodos de Jesus? Me ofendo quando Ele usa coisas humildes para me curar? Será que eu rejeitei a saliva de Jesus que curaria a minha vida? E é por isso que eu estou na 7ª semana e ainda não recebi o milagre. Será que Ele chegou pertinho de mim, queria me cuspir, e eu disse não, cuspindo não. Se o Senhor quiser fazer o milagre, o Senhor faz direito, mas cuspindo eu não aceito. O Senhor já me tirou da aldeia, o Senhor me puxou da aldeia, agora cuspir, o Senhor não vai cuspir não. Jesus já me colocou em cada situação que você não pode nem imaginar. Cada coisa que Deus já me pediu, já me falou. Tem coisa que Deus me manda fazer, que quando eu chego em casa, a pastora Eline diz assim para mim: você está doido? O que é que você fez? E eu digo para ela: discuta com ele. Fale com ele, porque eu não fiz o que eu queria, eu fiz o que ele mandou. Ele me moveu, ele me empurrou. Ele falou para eu fazer e eu fiz. Será que nós temos nojo da forma que Deus quer fazer a coisa? Terceiro, imposição. A Bíblia diz: impondo-lhes as mãos. Mais uma coisa. Gente, eu vou dizer, eu acho que essa é a cura mais diferente de todo o evangelho. Jesus tira ele do lugar, Jesus cospe no olho dele, tem que pôr saliva no olho dele, e Jesus tem que colocar a mão nele, impondo-lhe as mãos. A imposição de mãos na Bíblia nunca é um gesto aleatório, é um ato de governo, um sinal de transferência espiritual. É quando o céu declara: o que estava desordenado agora será alinhado. Os pais da igreja viam o momento de imposição de mãos como ponto de virada do milagre na vida de uma pessoa. Irineu dizia que quando Cristo impõe as mãos, Ele restaura a ordem original da criação. Crisóstomo afirmava: o toque de Cristo não comunica apenas poder, ele forma. Tertuliano dizia: a mão de Cristo é o cetro do rei, onde ele toca, governa. A imposição de mãos revela transferência. Em toda a Escritura, quando uma mão é imposta, algo passa de uma pessoa para outra. É por isso que o pastor César nos ensina, tantas vezes ele diz: não aceite imposição de mãos de pessoas que você não conhece. Pastor César nos ensina e diz: não aceita aí gente que vai orando e metendo a mão na cabeça, não aceita. Cuidado, você não sabe a vida dessa pessoa. Quando ele põe a mão na cabeça, ele transfere coisa para você. Moisés passou a autoridade para Josué, e os apóstolos impunham suas mãos para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Calvino escreveu: o toque de Cristo não aponta para a cura, ele carrega a cura. Ele não sugere transformação, ele cria a transformação. Ele não apenas abençoa, ele reforma e redefine o abençoado. Cirilo de Alexandria ensinava: quando Cristo toca um corpo, ele o reclama como obra sua e o reconstrói conforme o seu projeto. Alguém recebe essa bênção em nome de Jesus?
Wesley dizia: cada toque de Cristo exige entregar aquilo que você não consegue reger sozinho. Matthew Henry dizia: ele aponta para a imposição de mãos, e ele diz: não é para acalmar o homem, é para ativá-lo. A imposição de mãos ativa a visão, ativa a sensibilidade, ativa o discernimento, ativa a transformação, ativa a próxima etapa da vida daquela pessoa. Rabinos do segundo templo diziam: a mão sobre a cabeça ativa o que os olhos ainda não compreendem. Qual foi a última vez que você se abriu para receber uma imposição de mãos pastorais para mudar a sua vida? Qual foi a última vez que você disse: pastor, por favor, põe a mão na minha cabeça, eu estou precisando? Eu prego em muitos lugares, alguns me chamam a atenção. Filipinas é um deles. Nas Filipinas, você estende a mão para cumprimentar as pessoas, elas pegam a sua mão, se você é um pastor, e colocam na cabeça deles. Quando eu estendi a mão para as pessoas, elas pegavam minha mão e colocavam na cabeça delas, porque eles tinham sede e sabiam que através de um toque algo pode e precisa acontecer. Quarto lugar, alguma coisa. Perguntou-lhe: vês alguma coisa? E é muito interessante, porque Jesus nunca pergunta querendo informação. Deus nunca pergunta porque não sabe o que está perguntando. Então, quando Deus pergunta, não é para obter uma informação, é para dar informação. Diga comigo: quando Deus pergunta, não é para obter informação. E para que é? Para dar informação. Perguntou-lhe: vês alguma coisa? Alguma coisa já é motivo de gratidão para quem não via nada. Alguma coisa já é alguma coisa. Tem muita gente vendo alguma coisa, já vê uma luz no fim do túnel, mas ainda está no túnel. E esse é o perigo de alguma coisa. Alguma coisa é uma solução parcial. Quando Moisés estava sendo usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, Faraó propôs várias coisas que eram pedaços de liberdade. Ele sempre oferecia alguma coisa que não fosse a vitória completa. Então Faraó diz: vão só os homens. Era alguma coisa? Era. Os homens seriam libertos, mas não era o que Deus queria dar. Ele dizia: deixa as crianças, deixa o gado. Faraó sabia que liberdade parcial ainda é escravidão. Diga comigo: liberdade parcial ainda é escravidão. Sim, é por isso que ele queria dar alguma coisa para garantir que o povo ainda tivesse um motivo para voltar. Quando o inimigo não consegue nos manter completamente cegos, ele quer que nos contentemos com uma vitória parcial. E nessas 7 semanas pode ser que você conseguiu um passo, pode ser que alguma coisinha aconteceu. E Jesus disse: e aí, tem alguma coisa? Ah, Senhor, sim, Senhor, eu vi que a coisa começou a andar. E Jesus tem uma palavra para você que recebeu alguma coisa. Jesus sabe o perigo de alguma coisa, e é por isso que ele faz questão de ensinar nesse texto que nunca devemos nos contentar com obras pela metade. Foi Jesus quem havia iniciado a obra na vida desse homem, mas a obra ainda não estava completa. Marcos 8, 24, este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Era uma obra em andamento, mas ela precisava ser concluída, porque a obra em andamento traz uma visão distorcida da realidade. Obras que não foram completadas revelam a visão do quase. Quase consegui, quase venci, quase fui curado. Deus não tem um quase para você. O quase é o lugar mais perigoso do mundo, porque ele te dá o consolo de que você não é mais cego, mas não te dá a autoridade de quem enxerga de verdade. Deus não é o Deus de rascunho, Ele é o Deus de obra consumada.
Jesus permitiu a visão parcial para ensinar que Ele não aceita que você fique no meio do caminho. Alguém pode dizer amém? Meu pai dizia: se a provisão, meu filho, vier exatamente o que você precisa, foi o homem que te deu. Se vier faltando, foi o diabo. Agora, se vier sobrando, foi Deus. Porque quando Deus faz algo, Deus faz transbordante. Deus não deixa pela metade, Ele dá mais do que você espera. Será que eu me dei por satisfeito ao ter recebido alguma coisa e abortei o processo da vitória completa? O que ficou faltando para a minha vitória completa? A 7ª semana é um momento de confrontação. A 7ª semana é um momento onde você já deu 7 passos. Por que o milagre não aconteceu? O que ficou faltando? Para que eu pudesse viver, Deus está fraco? Deus está fraco? Deve estar gripado? Aí não conseguiu resolver o meu problema? Ele está muito ocupado com tantos problemas que talvez o meu problema está pesando em Deus. Ele disse: mês que vem eu te atendo. Não, o nosso Deus não fica fraco nem gripado, sua mão não diminui. O problema nunca está nele. Pastor, eu vim aqui para o senhor me puxar a orelha. Não, você veio aqui porque você precisa de um milagre. Eu só estou te mostrando que o caminho não é o que você pensava. 5º, novamente. E eu já disse para vocês que esse milagre está diferente de todos os outros. Porque Jesus, nesse milagre, Ele age para curar esse homem 2 vezes. Então, novamente, Ele pôs as mãos nos olhos. Pastor, faltou força de Jesus na primeira vez? Certamente não. Mas tinha muita coisa para nos ensinar. E é por isso que Ele deixou registrado dessa forma. Quem sabe Jesus estava pensando nessa quarta-feira, a 7ª, onde a maioria de nós creu, orou, buscou e talvez não recebeu ainda. E estamos aqui pensando, e agora? Mas aqui Jesus apresenta o princípio da persistência divina. O primeiro toque tirou o homem da escuridão, mas o segundo toque tirou a escuridão de dentro do homem. Havia uma obra maior a ser realizada na vida daquele homem, e Jesus não quis fazer isso de uma vez. Ele fez a primeira parte, agora estava fazendo a segunda. Não confunda alívio com cura, nem melhora com transformação. O alívio te faz parar no caminho, a transformação te faz possuir a herança. Se você se contentar com o mais ou menos, você aborta o milagre pleno. Cristo não aceita o inacabado, o parcial, o embaçado, o quase. No texto a palavra usada é repetir, insistir. Diga comigo: repetir, insistir, voltar ao ponto de imperfeição, não se conformar com o incompleto. E é isso para o qual Jesus nos chama. Crisóstomo dizia: Cristo toca outra vez, para mostrar que Ele não abandona a obra enquanto ela não refletir sua própria clareza. Agostinho ensinava: o primeiro toque tira das trevas, o segundo traz a luz. Menos pior não é milagre, melhorzinho não é cura, quase não é promessa. Martin Lloyd Jones dizia: a tragédia do cristão moderno é confundir o início da obra com a obra completa. Filipenses 1,6, a Bíblia vai dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aleluia. Jesus não começou para deixar pela metade. Se Ele tocou, Ele termina. Se Ele começou, Ele completa. Jesus não vai parar, Ele toca de novo e de novo e de novo, até você ver claramente. E Ele te chama a aprender com Ele. Ore novamente, creia novamente, lute novamente, comece novamente. Fez 7 e não resolveu? Faça novamente.
Pastor, até quando eu vou estar aqui? Se você é um seguidor de Jesus, você vai estar aqui até obter sua vitória. Alguém está me escutando ou não? Porque Jesus também está provando você. Você quer que eu diga outra coisa? Jesus também está provando você. Não falta poder nele, não falta força nele, não falta milagre na sua mão. Ele é fábrica de milagres. Alguns fizeram 7 semanas, receberam alguma coisa nos passos de fé e vão parar por aqui. Mas eu sei que tem alguém que vai fazer novamente, novamente, novamente e não vai parar. Eu sei que tem alguém que está entendendo a mensagem que Deus está mandando. O que eu preciso fazer novamente, pastor? Tudo. Tudo. O que é certo, você tem que fazer. Talvez você não percebeu e muitas coisas ficaram para trás. Mas Jesus está falando, faz de novo, 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 faz de novo. 6, casa. E mandou Jesus embora para onde? Para casa. É como se ele dissesse, agora que você vê, volte para o lugar que perdeu sentido enquanto você estava cego. E é muito lindo que Jesus mande ele para casa. Certamente a casa dele não está na aldeia. Lembra que Jesus não quer que ele volte para a aldeia. Jesus tira ele da aldeia. Então ele manda ele para casa porque a casa dele não ficava na aldeia. A casa não é só um endereço. É o lugar da essência, é o território da verdade, o ambiente onde ninguém te chama pelo defeito, mas te chama pelo nome. Na aldeia ele era o cego de Betsaida, mas na casa ele era o filho. A aldeia fala de apelido, mas a casa fala de identidade. Jesus cura os olhos para curar o endereço. Ele cura a visão para curar a vida. A casa é o primeiro campo da prova da transformação. A nova forma de ver precisa primeiro alcançar a família, o cônjuge, os filhos, a rotina, os hábitos, o caráter, o secreto. Se o milagre ainda não tocou a casa, ele ainda não tocou você. A cura verdadeira é doméstica antes de ser pública. A casa é o único lugar onde você é você. A aldeia aplaude o milagre, mas a casa testa o milagre. Na aldeia você é espetáculo, mas na casa você é responsabilidade, você tem o que fazer, né? Jesus sabe que um milagre que não alcança a casa vira performance. A casa é o lugar onde a visão se torna destino. Visão sem casa vira vaidade, casa sem visão vira prisão. É como se Jesus dissesse, você só está pronto para o mundo quando estiver restaurado em casa. Você não foi curado para impressionar a aldeia, você foi curado para restaurar sua essência e assumir sua identidade e governar sua casa. O milagre não termina quando os olhos se abrem, o milagre termina quando a pessoa volta para casa transformado. Que transformação Jesus espera que eu leve para minha casa hoje? Qual é a transformação? Ele está dizendo, você veio para o passo de fé, agora vai voltar para casa, aleluia. 7, não. Recomendando-lhe, não entres na aldeia. Jesus tinha uma implicância com essa aldeia, sim ou não? O mundo é maior que a sua aldeia. Mas você só entra no mundo quando decide nunca mais voltar para a aldeia. Você só vai alcançar o grande de Deus quando você tomar a decisão de não voltar para aquela coisa antiga. A aldeia não é um lugar geográfico, é um lugar psicológico, é um padrão antigo, um ciclo tóxico, um relacionamento que te cega, um hábito que te rouba a visão, um ambiente que te diminui, uma mentalidade que te acorrenta. A libertação mais perigosa é aquela que não tem um não. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel, porque eles nunca disseram não ao passado. Todo destino depende do seu não.
Deus sabe que há portas que precisam ser trancadas, há histórias que precisam ser encerradas, há relacionamentos que precisam ser sepultados, há rotinas que precisam ser quebradas, há versões antigas que precisam ser enterradas. A cura é de Jesus, mas o não é seu. Não é Jesus que volta ou não volta para a vida velha, é você. É por isso que o último mandamento do texto não é visão, não é promessa, é decisão. Qual o não que eu preciso dar aqui e agora? Qual é o não? Hoje eu falei das 7 palavras-chave. Quais são? Aldeia, saliva, imposição, alguma coisa, novamente, casa e não. As 7 chaves foram descritas. Deixa Jesus te tirar da aldeia. Receba a saliva de Jesus. Seja tocado pela imposição de mãos. Não se contente com alguma coisa, insista novamente e novamente. Vá para casa transformado e não volte para a aldeia. Amém? O mundo é maior do que a sua aldeia. E hoje nós vamos fazer uma ministração diferente. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você vai empurrar o assento da sua cadeira para aumentar o espaço no corredor. Todos vão, fechar o assento. Próximo a você, tem um pastor da igreja. Os nossos pastores hoje, eu convidei eles para me ajudarem nessa mensagem. Eles estão espalhados por todo o templo. Em cada região tem um pastor. O pastor vai entrar na sua fileira e ele vai fazer algo. Ele vai impor as mãos sobre você. Ele vai impor as mãos sobre você porque você precisa. Alguém aqui precisa? Você precisa de ser tocado. E eu quero fazer uma oração. Deus eterno, Deus poderoso, o Senhor não criou esse culto para ser um culto teórico. O Senhor não criou esse culto, Senhor, para ser mais uma reunião. O Senhor criou esse culto para ser um lugar de milagres, um lugar de transformação, um lugar onde nós somos confrontados, ensinados e transformados. O Senhor criou esse culto, Pai, para ser um lugar onde nós vivemos os teus milagres. Mas, meu Pai, tem muita gente aqui que fez as 7 semanas e ainda não tem um milagre. Não é porque o Senhor ficou fraquinho, não é porque o Senhor está gripado, não é porque a tua promessa não se cumpre, é porque algo em nós está faltando, meu Deus. O erro nunca está em ti, meu Pai. O Senhor hoje está nos ensinando. O Senhor hoje nos deu palavras tão fortes. E agora nós queremos, Senhor, declarar esse milagre através da imposição de mãos. Cada pastor e cada pastora desse ministério estarão impondo as mãos. E eu peço agora, santifica as mãos de cada pastor e pastora desse ministério. Quando eles colocarem as mãos, não sejam as mãos de um homem ou de uma mulher, sejam as mãos do Senhor colocadas sobre essa cabeça. Deus, eu oro que a tua unção, oh aleluia, o teu poder venha sobre cada vida que vai ser tocada. O nosso propósito aqui, Senhor, não é derrubar ninguém, até porque nem temos espaço para quedas, mas o nosso propósito é que cada pessoa que vai receber a imposição de mãos receba o seu milagre, e aquilo que estava faltando, o Senhor vai fazer. Senhor, eu não sei o que já foi feito, mas eu sei que o Senhor não deixa pela metade. E essa quarta-feira é quarta-feira da obra ser completa para a glória do teu nome. Meu Deus, escuta a minha oração
O Senhor me entregou a responsabilidade dessas almas que aqui estão. Escute a minha oração, pois eu oro no nome do Senhor Jesus. E desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. E se alguém concorda, diga amém. Aí onde você está, você vai estar orando. Vai estar o quê? Orando. Colocando diante de Deus a sua vida. Colocando diante de Deus o seu coração. Pastores podem começar a impor as suas mãos. Eles vão estar impondo as mãos e te abençoando. Não podem se demorar em cada um, porque senão não alcançamos todos. Agora, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que cada pastor e pastora, ao tocar a vida dessa pessoa, está tocando, representando o próprio Senhor Jesus. Representando o próprio Senhor Jesus. Deixe espaço para o pastor passar, para a pastora passar no corredor onde você está. Procure deixar espaço para que o pastor e a pastora possam passar livremente. Pai, em nome de Jesus, ora machai alabai, Deus eterno e Deus de poder, aleluia, ondalabachai, ondelemenecai, turiandelebachua rabacia. Jesus, ora macai. Agora o Senhor está tirando da aldeia. O Senhor está tirando da aldeia. Agora o Senhor está tocando, Senhor, com a tua saliva. O Senhor está tocando com a tua saliva santa. Cada pessoa nesse lugar, cada filho, cada filha, cada homem, cada mulher, está sendo tocado agora. E esse é um toque libertador. Esse é um toque curador. Esse é um toque de revelação. Eu declaro revelação. Os olhos vão se abrir. Haverá discernimento. Haverá compreensão. Haverá entendimento. Oh, aleluia! O que estava escuro vai ficar claro. O que estava oculto vai ser revelado. Oh, darabaxerebecada lavacia. Pai, enquanto os pastores tocam, eu oro, Senhor, toca a tua mão. Toca a tua mão, Senhor, junto com a mão dos pastores e pastoras. A tua mão, Senhor, trazendo a libertação. Senhor, trazendo a libertação. Não é a nossa força, é a força do Senhor. Oh meu Deus, nós não viemos brincar de religião. Pai, Tu és o Deus de milagre. Toca o Teu povo agora. Toca a Tua igreja agora. Toca cada filho e filha, Senhor. Toca, Senhor. Todo impedimento vai caindo por terra. Tudo aquilo que estava impedindo a realização desse milagre. O que estava impedindo a realização desse milagre. O que estava impedindo a realização desse milagre. Teramachurabasiandalabai. Odarabaxiarabakita labaxea. Oriandalabachurabacaia labacia. Toca agora, Pai. Toca agora. O Deus que escuta a oração. O Deus que conhece o coração. Menemenecaia, manamahanaia, sialabachia. Toca, 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 Pai. Oh, namaxeremecai. Ninguém vai sair daqui sem a vitória, Pai. Ninguém vai sair daqui sem aquilo que precisa. Nós não viemos brincar de fé. Nós não viemos brincar de fé. Não estamos aqui brincando de fé nem de oração. Teramaxiarabacai. Deus de milagre, Deus de milagre, Deus de milagre. Deus de milagre.
Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Nada pode frustrar tua mão. Nada pode frustrar tua mão, ó Deus. Choramacai. Acaso haverá coisa difícil que o Senhor não possa fazer? Será que tem coisa difícil que o Senhor não pode fazer? Haverá coisa grande demais que o Senhor não possa realizar? Deus do impossível, Deus do impossível, mostra o teu poder, Senhor. Mostra o teu poder, Senhor. Eu chamo o teu nome. Eu chamo o teu nome. Eu chamo o teu nome, Deus. Não estamos invocando ídolos de madeira, ou de prata, ou de ferro. Nós invocamos o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que não tem nada difícil, aquele que não tem nada impossível para Ele. Ele que criou todas as galáxias. Mostra o teu poder. Nos humilhamos diante de Ti. Nos humilhamos diante de Ti, Pai. Nosso coração se humilha. A falha não está no Senhor. O erro não está no Senhor. Não faltou poder, não faltou graça. Ondalabashealai, Turamachai. Mostra o teu poder, papai. E tira todo impedimento. Tira todo impedimento. Tira toda barreira. Me tira da aldeia e tira a aldeia de dentro de mim. Me tira da aldeia e tira a aldeia de dentro de mim, Senhor. Eu não vou voltar para a aldeia, porque Deus tem coisa maior para mim. Eu não vou voltar para a aldeia, porque Deus tem coisa maior para mim. Ele tem coisa maior para mim. Pode me humilhar, Senhor. Pode cuspir em mim. Pode colocar saliva em mim. Porque o que eu preciso é do milagre. E quem precisa de milagre, Deus, não é orgulhoso. Quem precisa de milagre não vai ficar orgulhoso. Quem precisa de milagre se prostra. Quem precisa de milagre veste pano de saco e cinza. Quem precisa de milagre obedece. Pai eterno, Deus de poder, todas as pessoas foram tocadas. Todos receberam. Alguém não recebeu o toque, alguém não recebeu a imposição de mãos. Levante a mão se você não recebeu a imposição de mãos. Tem alguém que não recebeu? Tem ali dois irmãos que não receberam. Se você não recebeu, mantenha a mão levantada. Vou pedir aos pastores que me ajudem. Se você não recebeu, mantenha a mão levantada para que você possa ser abençoado. Alguém que não recebeu a imposição de mão, mantenha a mão levantada. E você continua orando, irmão. Continua orando. Se você não recebeu a imposição de mãos, levante a mão. Se você não recebeu a imposição de mãos, levante a mão para que você seja abençoado. Se tem alguém que não recebeu, levanta a mão. Fique com a mão levantada se você não recebeu a imposição de mãos. Mantenha a mão levantada, os pastores vão chegar até você. Nós não vamos sair daqui sem que todos recebam a imposição de mão. Ora, Machai, Senhor, sempre atentos permanecem, e os teus ouvidos estão sensíveis,
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel, meu Deus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de promessas, homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai cumprir. Darabashia rabasurabakaya tamanai alai esomanai turiadalai elea tomenakaya labassou rebashai. Toda oposição é quebrada, todo grilhão é vencido, o impedimento é tirado. Temanai Yolemanashua rabakaya labassuriandeleia. Nós não vamos soltar, Senhor, como Jacó segurou. A tua palavra diz: Jacó segurou. E Jacó segurou, e Jacó disse: eu não te deixarei, eu não te deixarei, Senhor, não te deixarei, enquanto não me abençoares, Pai. A perseverança de Jacó, oh, aleluia. O que virá na tua vida depois de hoje? Levanta a mão, levante sua mão agora. Essa não é uma noite mais, mas essa é a noite onde Deus marcou tua vida. Ele estava te tirando da aldeia, e essas 7 semanas foi um processo para Deus te tirar da aldeia. Essas 7 semanas, essas 7 semanas Deus estava tirando você da aldeia. Vem, filho, porque agora eu vou aplicar minha saliva em você. Oh, vem uma unção de humildade sobre a tua vida hoje. Vem uma unção de humildade sobre a tua vida hoje. Vem uma unção de tanta humildade, tanta humildade. Oh, a humildade que Deus estava esperando chegou. A humildade que Deus estava esperando chegou. E as pessoas vão olhar para você, você vai estar vestido naturalmente, mas lá no seu coração você está com pano de saco. Hoje o Senhor te dá um coração sensível, quebrantado,
Hoje o Senhor te dá um coração que se humilha diante dEle. Hoje Deus te dá um coração Deus está mudando destinos hoje. Deus está me dizendo que você escreveu algo no seu folder, mas o que Ele vai fazer na sua vida é muito maior do que você escreveu no seu folder. O que Ele vai fazer na sua vida é muito maior do que você escreveu no seu folder. Deus está tocando em outras áreas da sua vida. Tinha outras coisas que precisavam ser tratadas. E o Senhor disse, aleluia, o Senhor disse, eu já fiz alguma coisa na tua vida, mas eu não terminei. Eu não terminei. Não achei a malabachai. Tu menecai alabasudarabai. E eu não vou parar. Eu não vou parar até completar a obra que eu comecei na sua vida. Eu não vou parar até completar a obra que eu comecei na sua vida. Você está na minha mirada. Você está no meu olhar. Eu não vou parar até completar minha obra na sua vida. Teramacharabacai. Teremenecai alabashura vaciada labashedereberecata lamaciada labaia. Tureberebereberechereberecai. E o Senhor está dizendo para você novamente, filha, novamente. E você vai ver o meu poder. Novamente, porque eu vou completar a obra na sua vida. Eu não estou fazendo uma obra, não é só em você não. Eu estou fazendo uma obra que vai tocar toda a tua casa. Eu estou fazendo uma obra que vai tocar toda a tua casa, diz o Senhor. Eu estou mudando o teu DNA. Eu estou mudando o teu DNA. E as pessoas não te reconhecerão quando eu terminar. Elas dirão, o que aconteceu com você? Você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. E elas pedirão para você orar por elas. E tu te lembrarás dessa noite. Porque nessa noite eu começo um mistério na tua vida. Nessa noite eu começo um mistério na tua vida. Eu recebi as tuas 7 semanas. Eu recebi as tuas 7 semanas. E quando você pensa que está terminando, eu estou começando. Porque o meu tempo não é o teu. Mas eu recebi as tuas primeiras 7 semanas. E eu vou te ensinar muito. Diz o Senhor, presta atenção no que vai acontecer em uma semana na tua vida. Em uma semana o que vai acontecer na tua vida. Tera machaya labacara manahasi andalai. Turi andelebere shura makai. Ondelemenekai alabasi andalai. Aleluia. Deus me mostrou os anjos que estão sendo liberados. Deus está dando ordens aos seus anjos. Nesse momento agora. Levante suas mãos. Pai, eu abençoo o teu povo. Nós não viemos brincar de milagre. Porque ninguém brinca de milagre. Quem precisa de milagre, precisa. Eu te agradeço.
meu Deus, porque Tu escutaste a nossa oração. Eu quero que você diga comigo: Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu Te agradeço, porque Tu escutaste a minha oração. E eu tenho certeza que aquele que começou a obra vai completar. E eu verei o Teu milagre completo na minha vida. Eu também vou testemunhar. Eu também vou dar glória ao Teu nome. Eu também vou mostrar para outras pessoas o milagre que o Senhor fez na minha vida. E eu Te agradeço. Eu Te agradeço, meu Deus. E pela fé eu recebo agora, em nome de Jesus. Amém. Eu vou contar até 3 e você vai dar um grito agora diante do Senhor, um grito de vitória. 1, 2, 3. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. Aleluia. Agora escute, cristão. Você viu que Deus abriu o céu? Você viu que Deus abriu o céu? Você vai se mover nesse céu aberto. Tem coisas que Deus vai pedir de você. Ele está movendo, Ele está falando. E tem coisa que Deus vai pedir de você. Não discuta, obedeça. Não discuta, obedeça. Não discuta, obedeça. Deus tem mistério com cada pessoa que está nesse lugar. Para muitos você é a multidão, para Deus você é o filho dele, a filha dele. Deus sabe o seu nome. Pastor Lau pode não saber, mas Deus sabe o seu nome. Deus sabe o seu nome. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Tua mãe não sabe, Deus sabe. Não é a bênção da multidão, não, é a sua bênção. E Deus vai te dar direções proféticas. Pode ser em sonho, pode ser no coração, porque Ele fala no coração. Pode ser na Bíblia. Deus vai mover, coisas diferentes vão acontecer. Não tenha vergonha do cuspe de Jesus. Não tenha vergonha da saliva de Jesus. Deixa Ele mover. Você quer um milagre, a maneira é dele, não é sua. Amém? Você quer um milagre, a maneira não é sua, é dele. Vai ser do jeito que Ele quer. Amém? E se for com cuspida? Amém? Amém ou não? Eu prefiro a cuspida e o milagre junto. Jesus pode fazer o que Ele quiser na minha vida. Amém? Glória a Deus. Se você recebeu, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. E tem uma coisa, pastora. Eu estou achando que tem muita gente que está começando a primeira semana na semana que vem agora. Uau, que tremendo. Porque tem alguém aqui que escutou a palavra novamente. Eu estou achando que tem alguém que escutou a palavra novamente. Alguém escutou a palavra novamente? Então, amém, e eu subi justamente para falar disso. Desde que nós começamos, a palavra que Deus deu ao pastor foi: esse é um ano de passos de fé. Então, não são 7 semanas para um milagre.
diz para quem está do seu lado, são muitos milagres. Então você colocou nesse papel quantos? Quantos? E Deus já te confirmou hoje à noite que o que Ele tem é muito Então, como diz o pastor, Deus está mais que convidando, nos intimando a um novo nível de caminhada com Ele, onde 2026 será o nosso ano de passos de... Você recebe um milagre, meu irmão, na outra semana você está começando por outro. Porque na hora que Deus te entregar algo, e eu estou crendo que Deus vai te entregar o que o pastor falou, maior do que o que você escreveu. Na hora que você receber, o mesmo Espírito Santo vai te trazer à mente qual é o próximo. Qual é a próxima conquista que Ele tem para a sua vida. Então vira para quem está do seu lado e fala, a gente se vê nos passos de fé. Porque tem tanta bênção, tem tanto milagre, tem tanto sobrenatural de Deus para a sua vida esse ano. Sua vida nunca mais será a mesma. Quantos dizem amém? Amém. Aí onde você está, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado, obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós cremos, recebemos e vamos para casa sabendo que esses 7 dias são proféticos, que a quarta-feira que vem será profética e que o Senhor vai encontrar em nós essa atitude de quem está disposto, essa atitude de quem entendeu, essa atitude de filho que diz, Pai, eu quero mais, eu não solto nada do que o Senhor tem para mim, o Senhor tem mais, eu quero mais, o Senhor tem mais, eu quero mais. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Nós como igreja te agradecemos, que o Senhor leve cada um em paz para a sua casa, com a sua família, e que essa seja a semana de vitórias e sobrenatural do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Abençoa quem está do seu lado, dá um abraço nessa pessoa. Deus te abençoe. Diz para quem está do seu lado, não volta